Você sabe como montar o diagrama elétrico do comando de uma lâmpada? Quer aprender mais sobre esse assunto ou simplesmente relembrar? Então eu te oriento a assistir esse nosso vídeo, pois aqui nós veremos como montar os diferentes diagramas de comando de uma lâmpada com os diferentes interruptores. Sim, os interruptores não são todos iguais, existe uma diferença entre eles, que você verá aqui e agora. Se você já assistiu ao vídeo até aqui, eu vou te fazer um convite especial. Venha para esse mundo do conhecimento com o canal Energizando e aprende, relembra, tire suas dúvidas de como montar o acionamento de uma lâmpada com interruptores comuns. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais, Telegram, Instagram, os links estão aqui na descrição. Eu sou o Mikael e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa terceira aula de projetos elétricos, vamos aprender como fazer os diferentes acionamentos de lâmpadas e como conectá-las a um sistema elétrico. Nele vamos analisar o diagrama multifilar dos comandos das lâmpadas e posteriormente criar o diagrama unifilar. A lâmpada foi uma das grandes descobertas do mundo moderno. Para vocês terem uma ideia, ela foi criada em 1879 pelo famoso cientista americano chamado Thomas Edison. Acreditem, faz menos que 140 anos que usufruímos do benefício desse importantíssimo utensílio elétrico. 140 anos pode parecer muito tempo, mas na época dos nossos avós, bisavós, a lâmpada não existia ou havia muito pouco desse dispositivo elétrico. Mas claro, não é porque temos à mão essa que é de grande utilidade que a mesma deve estar acesa a todo momento. Durante o dia, por exemplo, já temos a iluminação natural do sol, além do que uma lâmpada consome uma considerável quantidade de energia e a sua utilização fica restrita a situações específicas. Dessa forma, para acendê-la e apagá-la, foi necessário criar os diagramas de lâmpadas, utilizando para tal os interruptores. Os tipos de acionamento mais comuns são o acionamento simples, o acionamento paralelo e o acionamento com interruptor intermediário. O interruptor simples é o mais utilizado em uma instalação elétrica, justamente pela sua simplicidade, o que facilita na hora de montagem, além de gerar uma economia de cabos. Em ambientes maiores e com mais de um acesso, porém sua aplicação fica limitada. Agora vamos para o diagrama multifilar do acionamento de uma lâmpada com interruptor simples. Pessoal, agora nós vamos analisar então o diagrama multifilar do comando de uma lâmpada com interruptor simples. O interruptor simples ele possui dois terminais. O seu funcionamento é da seguinte forma: a tecla em uma posição nós temos o fechamento entre o terminal 1 e o terminal 2, e quando você pressiona a tecla novamente, esse fechamento ele vai abrir, certo? A parte de conexão dos cabos, sempre uma fase nós vamos trazer em um dos terminais do interruptor simples. Então aqui nós temos a fase. O outro terminal do interruptor vai para a lâmpada e esse cabo nós chamamos de retorno. E sempre, tá? O neutro nós vamos levar até a lâmpada. Então nós temos aqui o condutor de neutro. E está pronto o nosso circuito de comando de uma lâmpada com interruptor simples. Quando eu pressiono esse interruptor, esse contato irá fechar e nós teremos um caminho para a corrente percorrer o condutor de fase, de neutro, passar pela lâmpada, retornando pelo neutro. Dessa forma, nossa lâmpada irá se acender. Quando pressionarmos novamente o interruptor simples, esse contato irá se abrir e abrindo nós temos aqui uma interrupção da corrente que estava vindo pela fase. Interrompendo o fluxo de corrente pela lâmpada, ela irá se apagar. Então, como vocês puderam perceber, o diagrama multifilar, o esquema de funcionamento do interruptor simples, como o próprio nome já diz e nós comentamos, é muito simples. Galera, agora nós vamos desenvolver o diagrama unifilar em cima do diagrama multifilar. Eu já tenho aqui então a planta baixa de um cômodo, de uma casa. Já desenhei aqui o nosso quadro de distribuição na simbologia da NVS 5444. Esse aqui é o nosso ponto de iluminação onde estará a lâmpada e o nosso interruptor simples. Essa aqui é a simbologia do interruptor simples. O primeiro passo é fazer a conexão, criar um caminho onde nós vamos interligar esses elementos.
Então o caminho mais propício vai ser esse aqui. Como nós vamos criar em cima do diagrama multifilar, nós vamos analisar o diagrama multifilar para indicar os nossos condutores. Se vocês observarem, temos saindo do quadro de distribuição o condutor de fase. Então sai do quadro de distribuição e vem até o interruptor simples a nossa fase. O caminho para ele fazer esse trajeto vai ser passando por esse eletroduto e depois continuando nesse segundo eletroduto. Ou seja, nós já colocamos o condutor de fase até o nosso interruptor. O próximo passo é a conexão do retorno. O retorno vai do interruptor até a lâmpada. Então nós temos o caminho que sai do interruptor e vai até a lâmpada. Vou indicar aqui o retorno através da simbologia da NBR que nós utilizamos aí como referência. Esse condutor já foi feita a conexão, finalizando aqui com o neutro. O neutro sai do quadro de distribuição e vai até a lâmpada. Então nós vamos conectá-lo aqui, ó, do quadro de distribuição até a lâmpada. Então aqui nós temos o nosso condutor de neutro e aqui nós temos o diagrama unifilar do comando de uma lâmpada com interruptor simples. Outra situação que é muito comum é a necessidade de acionarmos mais de uma lâmpada com o mesmo interruptor. Isso se aplica em situações ou ambientes onde nós temos uma maior área e precisamos de mais que uma lâmpada para uma perfeita iluminação daquele recinto. No caso, onde é necessário acender mais com uma lâmpada com o mesmo interruptor, nós vamos ter então a conexão das lâmpadas em paralelo, uma ao lado da outra. O esquema de funcionamento é o mesmo, né? Nós vamos ter a fase chegando no interruptor, agora o retorno que sai do interruptor ele tem que chegar às duas lâmpadas, assim como o neutro também tem que alimentar as duas lâmpadas. Nesse caso, fechando o interruptor, a corrente vai vir pela fase, vai passar pelas duas lâmpadas, porque agora nós temos dois caminhos para a corrente passar, e pelas lâmpadas estarem em paralelo, a tensão em cima delas vai ser a tensão de alimentação, ou seja, 127 volts. As lâmpadas trabalharão com a potência máxima, dissipando a máxima luminosidade que elas possuem de capacidade. Agora nós vamos para o diagrama unifilar. Nesse diagrama unifilar nós temos então aqui a presença de duas lâmpadas. Primeiro passo, criar o caminho, ligando o quadro de distribuição e o interruptor até essas lâmpadas. O caminho mais adequado vai ser este caminho aqui, tá? Condutor de fase sai do quadro de distribuição e vai até o interruptor. Quadro de distribuição, interruptor, o caminho é este, fase. Fase chega na primeira lâmpada e vem até o interruptor. Agora nós vamos conectar o retorno. O retorno ele tem que chegar às duas lâmpadas. Então ele sai do interruptor e tem que vir até as duas lâmpadas. Chegou na primeira lâmpada, agora ele continua até a segunda lâmpada. Conectamos o condutor de retorno, agora nós vamos para a conexão do neutro, que sai do quadro de distribuição e vai até as duas lâmpadas. Então sai do quadro de distribuição e deve chegar até as duas lâmpadas. Neutro, neutro. Este é o diagrama multifilar, para o comando então de duas lâmpadas com interruptor simples. Temos que tomar cuidado para não conectarmos as lâmpadas em série, pois assim teremos uma queda de tensão em cada lâmpada, fazendo com que essas lâmpadas não trabalhem na sua máxima potência. O acionamento com o interruptor paralelo é muito interessante. Com ele nós podemos acionar a mesma lâmpada de dois pontos diferentes. Isso mesmo, você poderá pôr o interruptor próximo da porta e colocar outro perto da cabeceira da sua cama. E acabar com o problema de ter que levantar no frio para simplesmente apagar aquela lâmpada que você só se lembra de apagar após deitar e se aconchegar na sua deliciosa cama. Segue agora o diagrama multifilar para o comando de uma lâmpada com o interruptor paralelo. O interruptor paralelo também é conhecido como interruptor three-way, por ter três terminais. Por isso que ele é diferente do interruptor simples. Como eu havia dito no início, os interruptores não são todos iguais. Nesse caso nós temos três terminais. Nesse interruptor paralelo ele funciona da seguinte forma. Quando a tecla está numa posição,
o pino central está conectado com o da extremidade, da parte superior. Quando você pressionar a tecla, essa conexão mudará e o pino central se conectará com o terminal da parte de baixo. A parte de conexão então é da seguinte forma: conexão dos cabos. Fase vem até o pino central do primeiro interruptor paralelo. A partir desse interruptor paralelo nós temos dois retornos que estará conectado com o segundo interruptor T-Ray. Então nós temos aqui o retorno 1, o retorno 2. No pino central do segundo interruptor nós vamos ter o retorno que vai até a lâmpada. Então isso aqui também é um cabo de retorno. E como sempre, fechando o circuito até a lâmpada, nós temos o condutor de neutro. Como funcionará esse circuito com o interruptor paralelo? Na atual situação, a corrente vem pela fase, aqui ele passa até esse determinado ponto, porém aqui o fluxo de corrente é interrompido, então a corrente não chega até a lâmpada, nesse momento ela está apagada. Mas se eu vir e pressionar esse primeiro interruptor, o contato dele vai mudar para a parte superior. Olha só, a corrente vem pela fase, agora passa por esse retorno e agora nós temos um caminho para a corrente elétrica passar pela lâmpada. A corrente elétrica passando pela lâmpada, ela irá se acender. Ok, então eu acendi aqui no primeiro interruptor. Se eu venho aqui e pressiono o segundo interruptor, a lâmpada se apagará. Se eu volto ele para a posição, novamente a lâmpada se acenderá. Mudando aqui o primeiro interruptor para a parte inferior, a corrente vem pela fase e novamente aqui é interrompida e a lâmpada se apaga. Então vocês puderam perceber pelo diagrama multifilar que nós conseguimos acender e apagar essa lâmpada de dois pontos diferentes, graças à configuração interna do interruptor T-Ray. Agora nós vamos para o diagrama unifilar. Nós vamos analisar novamente no nosso estudo de caso aqui. Quadro de distribuição. Então nós temos que fazer uma conexão, nós temos que ter um caminho para passar os condutores. Saindo do quadro de distribuição, passando pelos interruptores e vindo até a lâmpada. No geral, a gente vai pegar um eletroduto, passar do quadro de distribuição até o ponto central da lâmpada e distribuir para os interruptores. Os interruptores agora, se vocês perceberem, estão com uma simbologia diferente, que é a simbologia para interruptor T-Ray. Então ele é uma circunferência toda pintada, diferenciando do interruptor simples. Vamos indicar os condutores de acordo com o diagrama multifilar. Então, iniciando pela fase, ela tem que chegar em um dos interruptores paralelos, saindo do quadro de distribuição. Então vai sair do quadro de distribuição, vou trazer até esse interruptor paralelo. Fase, fase. Então a fase nós já fizemos a conexão. Agora, desse primeiro interruptor que chegou, o condutor de fase, nós temos dois retornos indo até o segundo interruptor paralelo. Então vou indicar aqui, dois retornos. Passa por essa tubulação, vem até a lâmpada e continua até o segundo interruptor paralelo. Os dois retornos. Chegou esses dois retornos, nós já fizemos a conexão deles. Agora nós temos que conectar esse retorno que sai do segundo interruptor T-Ray e vai até a lâmpada. Então aqui nós vamos ter mais um retorno, saindo desse interruptor e vindo até o ponto de iluminação. Para fecharmos o circuito, nós temos o condutor de neutro. Só que o neutro sai do quadro de distribuição e vai até a lâmpada. Então sai do quadro de distribuição e vem até a lâmpada. E aqui eu faço a indicação do condutor de neutro. E aqui nós fechamos então o diagrama unifilar para o comando com interruptor paralelo em cima do diagrama multifilar. Os interruptores comuns possuem uma limitação de condução de corrente. Na sua maior parte suportam no máximo 10 A. Sendo assim, caso a potência total de suas lâmpadas ultrapasse 1270 VA em 127 volts ou 2200 VA em 220 volts, você terá que desenvolver um acionamento especial para ligar essas lâmpadas, um acionamento com a utilização de contatoras, sistema este que é muito comum a ser utilizado com refletores de alta potência. Além disso, preste muita atenção quando forem utilizar o interruptor paralelo, pois o condutor de fase tem que ser conectado no pino central, caso contrário você terá problemas no seu acionamento.